Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Thales Souza e hoje gostaria de apresentar para vocês um projeto, né, de extrema importância na construção civil, né, que é o projeto estrutural, né? Então deixa eu pronto. Então vocês estão vendo aí o projeto estrutural. Nós temos aqui algumas pranchas, né? Mas só para a gente definir o que é o projeto estrutural aqui de forma simplificada, é um projeto em que ele vai definir os elementos estruturais da edificação. Então, imagine lá, nós temos o projeto de arquitetura que define os espaços, os ambientes, as dimensões, né? Da sala, da cozinha, do quarto, a altura, o pé direito. E aí o projeto estrutural ele vai pegar essas informações e vai definir quais são os elementos necessários e aí detalhar esses elementos, né, para que eu possa ter minha edificação ali em pé, de forma segura, né, durável, para o perfeito funcionamento da edificação. Então, se a gente fosse resumir, né, o projeto estrutural, assim, de forma simplificada, seria isso. É aquele projeto que vai me dar informações sobre os elementos estruturais. Então, o projeto estrutural ele pode ser realizado com os mais diversos materiais, né? No Brasil, o mais comum hoje, por enquanto, é o projeto estrutural em concreto armado. Mas, por exemplo, em outros países, por exemplo, Estados Unidos, as edificações maiores, é muito mais comum nós encontrarmos projetos estruturais em aço, né? Então, nós temos projeto estrutural em madeira. Para o nosso projeto de extensão, aqui o Projeto Edifica, o projeto foi em concreto armado, certo? Então, concreto com armadura. Então, basicamente, se a gente fosse resumir o projeto estrutural, né? Vamos dizer aqui é um projeto simples, né? Porque é uma sala de 35 metros quadrados, mas o projeto estrutural ele é constituído por a planta de forma, que são essas três primeiras aqui, é a planta que vai definir aí a distância dos elementos, né? Vai dar uma geral sobre a posição dos elementos, as características desses elementos. O próprio nome diz, né? Planta de forma, né? Ele vai dar norte em relação às formas da edificação, né? As formas para realizar da edificação, não, as formas da estrutura, né? As formas para você realizar a concretagem, definir esses elementos, certo? Então, a gente tem aqui a planta de forma da fundação. A princípio, o projeto seria realizado com vigas de fundação, né? Mas depois houve uma mudança para sapatas isoladas com as vigas, né? Então, vocês podem ver aqui, nós temos o pilar 1, pilar 2, nós temos a informação da viga, ó, 20 por 40. Então eu tenho todas as informações necessárias, inclusive as cotas, né? Então sei que o pilar 1 está distante do pilar 2 4 metros e 85. Então são informações que são importantes para o pessoal que vai executar a obra, né? Que vai realizar a execução desses elementos. Depois da planta de formas, a gente tem o detalhamento dos elementos constituintes, né? Então, a gente tem um detalhamento da fundação, nós temos pranchas com detalhamento dos pilares, do detalhamento das vigas. E aí no nosso caso nós não temos, né, porque é uma sala simples, mas às vezes tem uma folha lá com detalhamento da escada, detalhamento de um reservatório de concreto, de uma piscina. Então vai depender aí do projeto, né? Mas se fosse resumir, seria basicamente esses itens que fazem parte, certo? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, o detalhamento da fundação, que era a viga de fundação. Eu tenho informações dos estribos, detalhamento dos estribos, das barras longitudinais, comprimento dessas barras, né? A bitola das barras, né? Diâmetro de 8,0. E aí eu tenho algumas informações importantes, que é, por exemplo, o quadro resumo
e um quadro detalhado sobre os elementos que estão aqui na folha. Então eu tenho aqui a informação das barras, como eu devo dobrar essas barras, cortar, quantas barras eu preciso nesse formato. Então vocês podem ver, né, que é um projeto de extrema importância para edificação, para construção. Então imagine você realizar uma construção sem um projeto estrutural. Imagine você comprar essas barras sem ter uma definição do seu elemento, né? Fora o risco, a segurança, tem outros prejuízos, como a economia de material, desperdício, né? Desperdício de tempo, né? Porque às vezes compra, falta, e aí tem que comprar mais, aí atrasa a obra, ou então compra demais e aí fica aquele material sobrando. Então é de extrema importância. Então vamos ver aqui o detalhe dos pilares. Então a gente tem aqui o detalhamento do pilar em toda a sua altura, ó. Começa da fundação e vai até a cobertura, barras aqui, longitudinais, os estribos. Então eu tenho todas as informações necessárias para a execução desse elemento. Então o armador lá na obra, ele vai pegar o projeto estrutural e aí ele vai montar a armadura conforme está orientado aqui no projeto, certo? E no nosso caso, né, o último detalhamento são das vigas. Então tem um detalhe aqui para cada viga da edificação. E aí, assim como os pilares, também tem informação das barras, dos estribos, né, como é a disposição dessas barras. E aí eu tenho uma tabela para cada folha, né, ou para cada elemento aqui no caso, com a descrição dessas barras, como é que elas devem ser dobradas, qual o comprimento, quantas são, né? Então vocês podem ver aqui, ó, diâmetro de 8, eu tenho que fazer dois esquemas desse aqui, ou seja, de 494 de comprimento, com a dobra de 25 em cada lado. E aqui ele me dá o comprimento total e o peso, né? Porque a característica interessante do aço que nós não compramos no comércio por comprimento, né? Pelo menos o normal hoje, né, é não comprar por comprimento. Eles são vendidos por quilo. Então na hora de você fazer a aquisição desse material, você compra por quilo, né? Eu quero tantos quilos de aço de bitola 8, tantos quilos de aço de bitola 10.0 e assim por diante. Ok? Então vamos lá agora para a demonstração dos processos iniciais aí de execução do projeto estrutural. Olá pessoal, a gente vai aqui dar continuidade, a gente vai aqui enlarguecer mais esses buracos onde vai estar sendo fixados os pilares. A gente vai enlarguecer nessa medida 60 por 60, aqui está 55, a gente vai cavar 60 por 60 para colocar o pilar aqui em cima, né? Então posteriormente vocês vão estar acompanhando o chumbamento desses pilares, tá ok? Oi pessoal, agora a gente vai mostrar o material que vai ser utilizado para enlarguecer, onde a gente vai colocar as colunas. Aqui nós temos a alavanca, temos a pá e a enxada. Pessoal, então a gente está dando continuidade aqui ao projeto Edifica, né? A gente hoje está fazendo a camada de separação que antes de colocar a estrutura, as vigas. Então a gente está fazendo aqui essa camada de concreto, como vocês podem ver aí.
onde os alunos estão aqui. Nós estamos fazendo as camadas de separação de concreto, chamado concreto magro. Então a gente está fazendo todo esse processo em toda essa extensão aqui nas valas, onde vai pegar os pilares. Então a gente vai fazer isso aqui por toda a extensão aqui, onde vai ser feita a construção. Então posteriormente vocês vão estar acompanhando também o fincamento dos pilares, mas por enquanto nós estamos fazendo aqui, preenchendo as valas com o concreto magro, tá? Então posteriormente a gente vai mostrar outros vídeos assim, colocando os vigamentos de estrutura, tá certo? Então até o próximo vídeo.